Bom dia, turma abençoada. Que a graça e a paz esteja sobre a sua vida. Bora para mais uma manhã? Bora romper? Bom dia, Renata. Renata tá sempre ligadinha, né, Renata? Deus te abençoe. Bom dia, Viviane. Deus abençoe o dia de vocês. Bom dia, Tainá. Saudade de ver você por aqui também. Tá tudo bem? Tá tudo fluindo aí? Graças a Jesus. Seus meninos estão bem? Aleluia. Bom dia, Nai. Glória a Jesus pela vida de vocês. Bom dia, Gabi. Fico feliz de cada um de vocês que estão aqui. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a vida de vocês. Vamos orar? Vamos falar com o Senhor? Amém? Bom dia, Pai. Bom dia, Senhor. Bom dia, Espírito Santo. Obrigado por mais um dia. Nesta manhã nós te agradecemos pela tua bondade, agradecemos pela misericórdia do Senhor, que se renovou nessa manhã e nós sabemos que ela é a causa de nós não sermos consumidos, Pai. Obrigado por isso, obrigado por tanto amor, obrigado por nos querer tão pertinho assim o tempo todo, Pai. Nós te agradecemos. Peço ao Senhor sabedoria e graça para que o Senhor possa nos conduzir a esse devocional. Pai amado, que o Senhor seja adorado no nosso meio, que o Senhor seja glorificado. Eu já quero te entregar, Pai, toda a honra, toda a glória, cada glorificação aqui que seja para o seu nome, Pai. Em nome de Jesus, esse é o meu pedido. Tenha liberdade no nosso meio, manifeste o teu querer, faça a tua vontade, papai. Eu peço perdão pelos nossos pecados, peço perdão, Deus, pela nossa iniquidade, pelas vezes, Deus, que nós ofendemos a tua santidade. Nos perdoa, Pai, que nada nos separe do Senhor nesta manhã. Em nome de Jesus, dê força àquele que precisa, dê ânimo, dê ousadia, dê domínio próprio, Pai, para aqueles impulsivos. Dê paciência, Pai, para cada situação do nosso dia a dia. Em nome de Jesus, esse é o meu pedido. Amém e amém. Obrigado, Pai. Obrigado. Que o Senhor, Ele possa mesmo disponibilizar os anjos ao seu redor agora, te guardando e te livrando de todo mal. Em nome de Jesus. Amém? Amém. 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 Hoje nós vamos para Jó, capítulo 24. Abre aí sua Bíblia em Jó 24. Que saga, hein, gente? Que saga. Fiquei com muita dó de Jó. E o cara não fez nada. Não dá uma dó? Pega aí seu caderninho de anotações, seu marcador de texto. Vamos lá. Eu vou ler na NVT e vou procurar aqui também, vou revezar com a Almeida revisada, tá bom? O título da Almeida tá escrito assim: Os maus roubam. E na outra tá escrito: Jó pergunta por que os perversos não são castigados. Por que o Todo-Poderoso não marca uma data para o seu juízo? Por que os que conhecem esperam por ele em vão? Os perversos mudam os marcos das divisas, roubam rebanhos e trazem os seus pastos, levam o jumento que pertence ao órfão e exige o boi da viúva como penhor. Os pobres são empurrados para fora do caminho e os necessitados se escondem para se proteger. Como a jumenta selvagem, nas regiões áridas, passam todo o tempo em busca de comida. Até no deserto procuram alimento para os seus filhos. Fazem a colheita de um campo que não semearam e recolhem as uvas das videiras dos perversos. Passam a noite nus e com frio, pois não têm roupas e nem cobertas. Encharcados pela chuva das montanhas, encolhe-se junto às rochas por falta de abrigo. Os perversos
arrancam um filho da viúva do seio dela, tomam o bebê como garantia por um empréstimo. Os pobres andam nu por falta de roupa, colhem alimento para os outros, enquanto passa fome. Espremem azeitonas para obter azeite, mas não podem prová-lo. Pisam na uva, fazem vinho, enquanto passa sede. Os gemidos dos que estão para morrer sobem até a cidade, e as feridas clamam por socorro. Mas Deus não faz caso de seus lamentos. Vamos lá, gente. Para aqui nesse ponto. Jó, ele entra agora num discurso que é de falar assim: Deus, por que o Senhor não marca um dia para o seu julgamento? O que está acontecendo? Porque os pobres, tem pessoas passando sede, fome, necessidade, e aqui eu vejo os perversos roubando o boi do órfão, roubando as viúvas, os necessitados. Eles sobem e roubam os filhos ainda do seio da mãe enquanto está amamentando, e tá tudo bem para eles, né? Os perversos, ele arranca o filho do seio da viúva e nada acontece. Agora os pobres, eles estão ali espremendo a azeitona, mas eles não podem provar. Eles pisam para poder fazer o vinho, mas eles estão morrendo de sede. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está falando assim: olha, Deus, o Senhor não se preocupa com as pessoas que estão passando necessidade? O Senhor não faz caso daqueles que estão ali precisando de um alimento, precisando da água, precisando ser socorrido? Agora, enquanto os perversos podem prosperar à vontade? Quem não já se perguntou, né? Nossa, mas fulano de tal, ele é tão ruim, ele faz tanta maldade para os outros, por que ainda está vivo? Por que ainda prospera? É muito diferente, né? A nossa linha de medir é muito diferente da linha de Deus. E nós precisamos entender isso, porque do contrário, nós seremos pessoas que vão murmurar a vida inteira. Jó está falando assim: Deus, por que os perversos, eles estão prosperando tanto? O que acontece com os perversos que prosperam e os pobres necessitados passam fome? Será que Deus não se preocupa? Gente, tudo isso que acontece, a fome que tem, a morte que tem, tudo isso vem em consequência do pecado. O pecado entra no mundo e com ele todas essas bagunças. Mas Deus se preocupa. Deus faz caso, sim. Só que Deus tem um propósito para executar em todas as coisas. E é isso que o nosso coração precisa entender. Que Deus, ele tem um tempo certo de operar todas as coisas. Que a sua dor importa para Deus, sim. Você acha que Deus, ele tem prazer, né, de estar lá no céu olhando para a terra, pensando assim: nossa, fulano está passando por tanto sofrimento, que bom? Deus não é assim. Deus é bom, sabe? O amor é Ele. Ele é o amor. E o amor faz a gente sentir compaixão, o amor faz a gente querer estar perto, o amor é que faz a gente querer ajudar. É só o amor. E Deus, ele é o amor. E como pode virar e pensar que esse Deus de amor não se preocupa com aqueles que estão sofrendo? Essa é a maior mentira que muitos vão contar. E em cima dessa linha, algumas igrejas vão se fundamentar. Algumas igrejas, né, igrejas que pregam muito sobre a prosperidade, porque tem igreja que é dessa forma, prega muito sobre prosperidade. E essas igrejas vão se apoiar nessas falas, nesses pensamentos, que Deus, ele é amor, que Deus, ele vai abençoar aqueles que são justos, e vão falar que os que estão passando por prova estão sofrendo consequência de pecado. Quando, na verdade, não tem nada a ver com isso. Essas igrejas que pregam tanto prosperidade, elas vão pregar e falar assim: venha para Jesus e os seus problemas vão acabar. Venha para Jesus e você vai prosperar. Aqui, igreja, a igreja, você pode vir para a igreja que ela te garante, é como se fosse quase um passaporte. Ó, se você entrar para a igreja, os seus problemas vão acabar e você vai ser próspero daqui para frente. E ainda se baseiam naquele versículo que diz: e comerão do melhor dessa terra. Tá, o que seria o melhor dessa terra? Porque tem igreja que prega isso, anunciando que você tem que ser empresário, que você tem que ser bom mesmo, que você tem que trabalhar e dar um duro se você é um médico, tem que trabalhar muito para ter muito dinheiro, porque Deus é um Deus de prosperidade. Essas igrejas pregam dessa forma. Aí pega aquela pessoa que está com a vida revirada e fala com ela assim: olha,
você precisa aceitar Jesus. Sua vida tá assim porque você não aceitou Jesus ainda. Como se servir ao Senhor Jesus é uma garantia que nunca mais você vai passar por problema. E não é dessa forma que funciona. Bom dia, Beth, sua linda. Saudade de você também. Deus te abençoe, viu? Fica sumindo, não. Essas igrejas pregam dessa forma e eu acho muito errado. Porque não é um passaporte, gente, não é uma garantia. Sirva a Jesus, aceite Jesus e nunca mais tenha problema. O que você vai explicar para a pessoa que aceitou Jesus há algum tempo e até hoje ela está enfrentando problema? Como que a gente justifica pessoas que são fiéis ao Senhor Jesus e andam sofrendo o tempo todo? Eu amo contar o testemunho da Fabiana Anastácio. A Fabiana Anastácio, ela já faleceu. Não sei se vocês conhecem, aquela que canta assim: te adorarei, e Senhor, mais uma vez te adorarei. Ela, tipo assim, foi muito conhecida. E a Fabiana, ela fala que ela veio de uma família muito pobre. E os seus pais serviam a Deus. E ela cresceu, né, servindo ao Senhor. O tempo todo, a vida toda, ela serviu ao Pai. E a família dela passava por muita dificuldade. Ela conta que quando ela ia ministrar nas igrejas, ela caminhava muito a pé. Ela andava quilômetros a pé. E ela conta isso e falou que ela teve uma vez que chamaram ela para ministrar numa igreja. E aí o pastor esqueceu de dar oferta para ela poder voltar para casa. E nisso ela teve que voltar a pé. E ela fala que quando ela chegou, ela pegou algum ônibus assim... Não, como é que é? É porque ela conta um episódio de ter pegado o ônibus também. Mas ela falou que ela chegou e veio triste, porque ela veio tarde da noite. Eles não deram dinheiro para poder para transporte. E quando ela chegou em casa, ela viu um homem de preto sentado no sofá da casa dela. E aí ela falou que na hora que ela entrou na casa, o corpo dela começou a arrepiar e ela já sabia que aquilo não procedia de Deus. E ela falou assim que na hora que ela entrou na casa, o homem de preto levantou e falou com ela assim: esse é o Deus que você serve? Um Deus que te deixa vir a pé? Um Deus que não dá condição para os seus pais ir para a igreja? Seu pai vai e volta a pé para a igreja todo dia? Esse é o Deus que você serve? Que Deus que é esse que não se importa? E aí ela fala que esse homem começou a falar um tanto de coisa com ela, mas julgando o nosso Senhor, falando que ele não se importa, que ele gosta que as pessoas sofram, mas que ele tinha uma proposta muito grande para ela. E aí ela fala que a sala da casa dela, a parede, ela se abriu e ela falou assim que ela viu ela num show. E muita gente cantando, muita gente gritando o nome dela. E ele virou para ela e falou assim: olha, eu posso te dar isso aqui tudo se você me servir. Canta pra mim. Canta pra mim, eu não vou te desapontar. Eu não vou fazer isso que seu Deus faz. E ela pegou e falou assim: sai de mim, Satanás. O diabo, ele é tão astuto, gente, que quando ele não aparece, ele usa pessoas para dizer assim: esse é o Deus que você serve? Um Deus que não se importa com o seu sofrimento? Um Deus que não tá nem aí para o que você tá passando? Um Deus que te deixa ir a pé para a igreja? Que Deus que é esse? O diabo aparece com essas falas, porque a igreja se perdeu no ponto de achar que Deus vai dar vida boa porque Ele simplesmente quer. Ah, vai ter vida boa porque me serve. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. A única coisa que eu tenho uma certeza que Ele prometeu foi vida eterna. Isso eu tenho certeza, Ele prometeu. Ele falou assim: olha, eu vou pro meu Pai. Jesus disse: mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou deixar aqui o Espírito Santo. E esse Espírito é o penhor da sua herança. Ele é a garantia que eu vou voltar para te buscar. E olha, a casa do meu pai tem muitas moradas. Se não tivesse, eu não teria falado isso com vocês. Essa é a garantia que Jesus dá. Então, para de ficar pensando ou colocando a ponto de comparação que servir a Deus é por base de troca. Que servir a Deus é uma declaração de que nunca mais terei problema. Não é assim que funciona. E não tem problema você se perguntar ou questionar, porque nós estamos vendo aqui na palavra de Deus Jó questionando. Jó falando assim: Deus, por que você não marca um dia pelo seu julgamento? Deus, por que os perversos prosperam tanto? E por que tem pobre passando necessidade?
Olha, diante desse cenário, eu posso te falar uma coisa. Nós que somos responsáveis por tirar o pobre ali da pobreza dele, de ajudar o necessitado. A palavra fala sobre o ID, sobre ir nos hospitais, nas prisões, cuidar do órfão, da viúva, dos que moram na rua. É uma obrigação da igreja. Aí talvez você se pergunta: Deus, por que meu vizinho passa tanta necessidade? Mas você tem ajudado seu vizinho? Você tem estendido a mão para o seu vizinho? Fui fazer uma visita na semana retrasada e a mulher estava sem nada para poder comer. E ela falou assim: eu não posso pedir meus vizinhos porque eles não me ajudam. Eu fico pensando assim: que vizinhos que são esses? Será que esses vizinhos conhecem Jesus? Eu só tenho um pouco de arroz agora para poder fazer. Vou mandar minha menina para a escola, eu não tenho mais o que dar para ela. E eu penso: que vizinhos são esses? Que não se preocupam, que não estão nem aí? Sabe, nós precisamos ser os cristãos que vão se importar. Gente, tem perdido para todo mundo, tem necessitado o tempo todo. Jesus fala: olha, os pobres vocês sempre terão no meio de vocês. Sempre terão. E nós precisamos fazer a diferença. Aí eu falo, aí o reino vem. Aí as coisas mudam. Quando a gente entende o princípio do reino e a gente se coloca à disposição do Senhor para contribuir para o reino dele. Mas o Senhor se importa, tá? Com a sua dor, com o seu sofrimento, com a sua falta. Ele se importa. Porque se ele não se importasse, não estaria escrito que ele se preocupa com os pássaros do campo, os lírios dos vales. Ele cuidaria melhor de você. Não tem a passagem que fala dessa forma? Olha, não andeis ansiosos com coisa alguma. Se o seu pai cuida dos pássaros que voam, dos lírios dos campos, muito mais cuidará de você, que é muito mais importante que eles. Eu sou prova disso. Eu vivo um dia de cada vez. Hoje a conta pode estar zerada. Amanhã o dinheiro pode cair. Ele cuida de mim nos detalhes. Não tenho falta, gente, de nada. Não posso me queixar. Não posso. Ele me chamou, ele me pediu meu emprego, pediu minha faculdade e eu sirvo ele em tempo integral. Eu cuido de vidas. Não tenho salário fixo. Todo mês eu espero a manifestação da bondade de Deus sobre a minha vida. E eu tenho uma certeza muito grande no meu coração, embora é difícil falar e viver, que se Ele der o recurso, a provisão, tudo bem, muito obrigado, Pai. Se Ele não der, tem que estar tudo bem também dentro do meu coração. A minha alegria precisa permanecer. Ele não vai dar tudo que eu quero, mas grande parte das coisas que eu peço, Ele me dá. Eu falo que isso é fruto de uma fidelidade com o Senhor. Eu cumpro aquilo que Ele me chamou para fazer e Ele cuida de mim e da minha família nos detalhes. Mas se Ele não cuidar, tá tudo bem. Tem que estar tudo bem. Vocês estão me entendendo? É sobre isso, gente. É sobre entender que Deus se importa com a dor, com o sofrimento, com a necessidade, mas Ele não vai deixar de operar o propósito. Nós vimos no versículo 23, Jó falando e declarando, né? O Senhor, ele é soberano. O Senhor, Ele vai executar aquilo que Ele planejou. A gente viu isso ontem. Olha, portanto, Ele fará comigo o que Ele planejou. Ele controla o meu destino. O nosso papel é permanecer. O nosso papel é confiar naquilo que Ele vai fazer. Então, para de ficar olhando para a vida do seu vizinho, dos seus amigos, do seu colega de trabalho que passa a perna em todo mundo e tá tudo bem, tá tudo dando certo para ele. Às vezes você tá seguindo ali seu papel certinho no trabalho e o seu chefe só te persegue, o seu chefe só te alfineta e você fala assim: não tô aguentando mais esse trabalho. Permanece, meu irmão, permanece, minha irmã, porque o Senhor, Ele dá graça. O Senhor, Ele dá graça e Ele te fortalece. Ora e fala: Senhor, me dê força para suportar. Me dê alegria para viver todos os meus dias aqui nesse lugar. Porque Ele tem um propósito. Para de ficar querendo sair do propósito de Deus. Só caminha, caminha. Tenha alegria aqueles que servem ao Senhor. Escreve isso e que isso enraize no seu coração. Tenha alegria aquele que serve ao Senhor.
E imagine, passa a viver mesmo pensando e trabalhando a sua mente. Estou lendo um livro e eu achei o livro sensacional, Vença a Guerra na Sua Mente, e ele fala o poder da nossa mente de mudar a circunstância. Aquilo que você pensa, você é. Se você ficar pensando que você é um fracassado, que tá tudo dando errado, que tá ruim mesmo, que essa enfermidade não vai passar, que você vai morrer. Tem gente que adoece e já acha que vai morrer no outro dia. Não é assim que funciona. Traga a sua memória aquilo que te dá esperança. Vai viver o dia de hoje com esperança no seu coração de que Deus vai operar algo lindo, de que Ele vai te usar de alguma forma. Sabe, trabalha isso aqui, ó, trabalha a mente. Versículo 13. Os perversos se revoltam contra a luz, não reconhecem o caminho dela, nem permanecem em suas estradas. O assassino se levanta bem cedo para matar os pobres e os necessitados. À noite ele se torna ladrão. O adúltero espera o cair da noite, pois pensa, ninguém me verá. Esconde o rosto para ninguém reconhecer. Os bandidos arrombam as casas à noite e dormem durante o dia. Não estão acostumados com a luz, tanto a luz física quanto a luz espiritual. A noite escura é sua manhã, aliam os terrores da escuridão. Mas como espuma num rio que desaparece, tudo que possuem é amaldiçoado e temem entrar nas próprias videiras. Gente, isso é uma verdade. Os perversos, os maus, eles podem até conquistar algumas coisas, mas tudo que eles têm é amaldiçoado. Ao contrário daqueles que servem ao Senhor, tudo quanto tem é abençoado. Eu não sei vocês, mas vocês já experimentaram da prosperidade? Se você já experimentou da prosperidade, escreve assim, eu já experimentei da prosperidade. O que é a prosperidade? A prosperidade não é você ter muito. Não é você ter milhões de dinheiro na conta. A prosperidade é você comprar um queijo e aquele queijo render tanto na sua casa. Nalva, nós estamos lendo o livro de Jó, capítulo 24. Acabei de ler o versículo 18. Isso é prosperidade. É você fazer um arroz, um feijão, uma salada, uma carne e aquilo render até a noite. E você ficar assim, gente, como que a vasilha de arroz não abaixou? Esse tanto de gente comeu aqui em casa. Isso é prosperidade. Às vezes você pegar um pouquinho do que você tem e fazer banquete, sabe? Isso é prosperidade, gente. A prosperidade é você não adoecer. Prosperidade é você não ter que gastar com remédio. Eu falo que aqui em casa a gente sempre passou muita dificuldade. A minha mãe sempre se esforçou muito para poder cuidar da gente. Teve uma época de muitas vacas magras, de comer só arroz com salsicha, arroz com macarrão, e era o que a gente tinha para comer. Às vezes de tomar um café, era um biscoito e café preto. E minha mãe sempre teve, era eu e mais 2 irmãos. Minha mãe sempre foi muito trabalhadeira, ela sempre trabalhou para poder suprir. Mas nós não tínhamos a figura do pai. Então os nossos pais nunca ajudou a minha mãe dentro de casa. Então a gente passou muita dificuldade. Mas quantas vezes eu já vi a prosperidade dentro da minha casa. E aqui, a gente, se for olhar igual eu e meus irmãos, nós nunca fomos de adoecer. Minha mãe nunca teve que gastar comigo e com meus irmãos. Que eu me lembre, eu nunca fui para o hospital passando mal e ter que gastar muito dinheiro. Não tem, gente. Eu tenho de mais velha, com dor de cabeça, ter que ir para tomar remédio. Mas eu e meus irmãos, eu lembro da minha irmã, da Adassa, ela era a que mais passou mal. Ela deve ter ido umas 5, 6 vezes com dor de garganta pro médico. Isso é prosperidade. Bom dia, João. Isso é prosperidade, sabe? Prosperidade é você não ter que gastar com remédio. Eu não lembro da minha mãe ter que levar a gente pro médico, gente. A gente não adoecia. Quando adoecia, era uma gripe, que não precisava tomar remédio. Eu fico falando assim, Deus, o Senhor foi tão bondoso com a gente. Sapato que durava uma vida. Isso é prosperidade. Minha mãe não tinha condição de comprar roupa o tempo todo. É isso, gente. Não fica pensando que prosperidade é você viver e ter muito dinheiro, sair, comprar e gastar. Não, isso não é prosperidade, não. Prosperidade é a mão e o favor do Senhor sobre a sua vida para fazer render com aquilo que você tem. Entendeu?
Então para de queixar e ora ao Senhor e fala: Deus, eu quero ser próspero. Assim como a Raíla está falando, prosperidade é você poder comer, vestir, dormir. Isso é prosperidade. Então caminhe com isso no seu coração. Em nome de Jesus. Eu vivo isso todos os dias. Amém, Renata. Que bênção. Glória a Jesus. Eu não sabia o que era. É isso, Duda. E tem gente que pensa que fulano é próspero. É próspero porque tem muito dinheiro? Não, isso não é prosperidade, não. Isso é riqueza. Eu já cansei de ver gente rico, que adoece todo dia. Que os filhos vivem enfiados dentro do hospital. Que gasta fortuna para tratar com medicamento, com remédio. As cachorras adoecem. Sabe, eu já vi isso acontecer real. Então não pense que prosperidade é riqueza. Porque a pessoa pode ser rica e não é próspera. Já vi pessoa que compra carne adoidado e as carnes apodrecem dentro da geladeira. As frutas perdem dentro da fruteira. Isso não é prosperidade, isso é riqueza. Riqueza é diferente de prosperidade. Prosperidade é você comprar um pedaço de carne, deixá-lo na sua geladeira, dividir para a semana toda e a carne está saborosa. As frutas não perder. Isso é prosperidade, gente. Agora tem gente que põe os legumes na geladeira. Os legumes perdem todos. A cenoura murcha. Não é próspero. Tudo dá bicho, dá mofo, as laranjas ficam mofadas. Isso não é prosperidade. Prosperidade é você fazer render tudo aquilo que está na sua mão. Amém? Vamos continuar. Então busque ser próspero, não busque ser rico. Se for rico, tudo bem. Aí você vai lá e compra uma bolsa da Gucci e me manda de presente, tá? Se você for rico. Qualquer uma me atende. Uma de uns 14 mil tá bom. Se você for rico, você compra uma bolsa e me dá de presente. Mas não busque a riqueza. Busque a prosperidade. Prosperidade, gente, é diferente de riqueza. Coloque isso no seu coração e guarda, tá? Prosperidade, você faz render tudo aquilo que vem na sua mão. Riqueza você tem, mas nem todo mundo que é rico é próspero. Pegou a visão? Então vamos lá. Versículo 19. A sepultura consome os pecadores, como a seca e o calor consome a... Vai com Deus. Sua própria mãe se esquecerá deles. Para os vermes terão sabor doce. Ninguém se lembrará deles. Os perversos serão derrubados como árvore. Engana a mulher que não tem filho para defendê-la. Não socorre a viúva necessitada. Deus, em seu poder, leva embora os ricos. Ainda que prosperem, não tem garantia de que viverão. Trazem-lhes, talvez lhes sejam permitido ficar em segurança, mas Deus o vigia sem cessar. Ainda que sejam importantes agora, depressa desaparecerão, como todos os outros, cortados como espiga de cereal. Acaso alguém pode afirmar o contrário? Quem pode provar que eu estou errado? Vou parar aqui, depois eu entro no 25. 25 é pequenininho. Mas aqui, olha. Deus, em seu poder, leva embora os ricos. Ainda que prosperem, não tem garantia de que viverão. Esse é um perigo muito grande. Sabe quando a palavra fala que é mais fácil um camelo passar pelo fio da agulha do que um rico entrar no reino? Ele está falando aqui, ó, já está falando, ó, o perverso está prosperando, o perverso está ficando rico, o pobre está passando necessidade. Deus que o Senhor é, que não se preocupa com os pobres. O Senhor não se preocupa com aqueles enfermos, com os doentes, com os que estão morando na rua. Deus se preocupa. Falei disso no início da nossa live. Deus, ele tem um propósito para realizar em cada vida. Então ele vai fazer conforme a vontade dele. E aí eu vou voltar aqui nessa palavra, que ele está falando assim, ó. Deus leva embora os ricos, ainda que prosperam, não tem garantia de que viverão. O que ele está falando? Nós acabamos de comentar da linha do perverso prosperar, o seu vizinho que é mal tá rico, aquele cara chato do seu emprego que passa todo mundo para trás, ele é o que mais tem comissão, ele é o que mais prospera no seu trabalho. Eu queria que você não se comparasse, não coloca nesse ponto de comparação, porque não tem garantia que eles vão viver. O que o Senhor está querendo falar com isso? Peraí. O Senhor está dizendo, eles podem ter tudo aqui nessa terra, mas se o coração deles não for entregue,
Se a vida deles não for rendida a mim, eles não vão viver. Ou seja, maior que a riqueza terrena é a riqueza que nós herdamos com Cristo. Maior do que uma vida confortável aqui nessa terra é uma vida confortável em Cristo, onde você renuncia seu pecado todos os dias. Não fica se importando em ter muito, não. É o que eu tô falando, me entenda muito bem. Não tem problema você ter muito, mas tem um problema muito grande quando você tem muito e acha que isso é riqueza. Riqueza para Deus é diferente da terrena. E ele fala assim, ó, é mais fácil um camelo passar no fio da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. O que significa isso? Por anos, eu achei que fio da agulha era o fio da agulha mesmo, aquele buraquinho que você passa assim, ó. E eu ficava assim, gente, rico não vai entrar no céu. Eu cresci entendendo isso. Quando ele fala, é mais fácil um camelo passar por um fio da agulha. Que dia que um camelo passa pelo um fio de uma agulha? Não é esse fio da agulha que tá falando. Fio de uma agulha significa, é um portal, tipo é como se fosse um portal, uma entrada de uma cidade. E o camelo, ele tem dificuldade para abaixar o pescoço. Ele não abaixa o pescoço fácil. E para passar nesse portal, é tipo como se fosse uma porta grande e o camelo tem que passar debaixo dela. Então, para dobrar o pescoço do camelo é difícil, mas passa. Não é o fio da agulha de costura. É agulha, um portal que tinha uma porta na entrada da cidade. E para fazer o camelo passar ali é difícil. E aí ele tá falando, é mais fácil eu dobrar o pescoço de um camelo e passar com dificuldade do que o rico entrar no reino dos céus. É isso que se refere a essa passagem. Por quê? Não tem problema a riqueza, mas grande parte das pessoas que são ricas, elas confiam demais no seu dinheiro. Ao invés de orar para Deus curar de uma enfermidade, elas vão falar assim, vamos lá no hospital, aquele médico renomado, nananã, ele vai trazer a cura. Sabe? Porta dentro da porta. É sobre isso, gente. Então, o rico, ele tem mania de confiar demais na sua riqueza. E aí ele se esquece do Senhor. Então, por isso que eu tô falando, o nosso coração tem que ansiar por uma prosperidade, mas em Deus. Uma prosperidade onde você vai renunciar tudo para viver com Cristo. Vocês estão entendendo? É sobre isso, gente. É você apoiar a sua vida no Senhor, renunciando dia após dia o seu desejo, a sua vontade, aquilo que você acha que é certo e colocar a sua confiança totalmente no Senhor. Busque uma prosperidade em Deus. Aqui já está questionando Deus. Você não está se importando que o perverso está prosperando e os pobres estão morrendo? Deus não responde nada para ele. Mas o que a gente vê nas escrituras é que Deus, ele se preocupa sim com essas pessoas, mas riqueza não está relacionado com a mão do Senhor sobre aquela vida. Porque ele está falando assim, Deus, ele pode levar embora os ricos, ainda que eles prosperem, não tem garantia de que viverão. Por quê? Se apoiou demais naquilo que tinha. Então guarda seu coração e que o Senhor te livre de ter um coração apegado em tudo aquilo que é bem material. Viu? Vamos lá para o 25 para a gente poder terminar. Então, Bildade, ele vai responder. Deus é poderoso e temível. Ele impõe a paz nos céus. Ele pode contar seu exército celestial? Acaso a sua luz não brilha sobre toda a terra? Pode algum mortal ser inocente perante Deus? Pode alguém nascido de mulher ser puro? Deus é mais glorioso que a lua, brilha mais que as estrelas. Comparado a ele, somos larvas. Nós mortais não passamos de verme. Eu gosto de uma tradução muito bacana que fala assim, as estrelas para Deus não têm brilho. Nesse mesmo capítulo. E eu achei isso tão interessante. Por quê? Porque o sol para nós reluz, brilho, né? Raio de sol. As estrelas têm brilho para nós, mas para Deus as estrelas não têm brilho. Ou seja, é comum para Deus. Aquilo que aos nossos olhos é brilhante, salta, para Deus é normal. E o que Bildade está falando aqui? Ele está dizendo, Deus, ele é soberano. Deus, ele é grande demais. E cabe a ele fazer bem ou mal a quem ele entender que quer que faça.
E Jó vai responder para Bildade: grande foi a ajuda que você me deu. Belo socorro você prestou aos fracos. Como você esclareceu a minha ignorância. Sábio conselho você ofereceu. De onde tirou tantas palavras de sabedoria? De quem é o Espírito que fala por seu intermédio? Tremem os mortos, aquele que vive debaixo das águas, o lugar dos mortos, está nu diante de Deus. O lugar de destruição está descoberto. Deus estende o céu do norte sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada. Envolve a chuva com densas nuvens e elas não se rompem com o peso da água. Encobre a face da lua e esconde com as suas nuvens. Criou o horizonte ao separar as águas e definiu o limite entre o dia e a noite. Tremem os alicerces do céu, estremecem diante da sua repreensão. Com o seu poder ele acalmou o mar. Com sua habilidade despedaçou os monstros marinhos. Com o seu sopro trouxe beleza aos céus. Com a sua mão feriu a serpente veloz. Isso é apenas o começo de tudo que ele faz, um mero sussurro de sua força. Quem pode compreender o trovão de seu poder? Entendendo o discurso de Bildade e de Jó. Jó questiona aquele tanto de coisa. Deus, você não se preocupa com o pobre, você está prosperando o perverso. Aí Bildade vem e responde: olha, Deus ele é poderoso. Ele faz o que ele quer. Ele faz brilhar o que ele acha que tem que brilhar. As estrelas não têm tanto poder para ele. Nós somos como as larvas, Jó, para Deus. E aí Jó responde para Bildade: nossa, quanta sabedoria. Como você me ajudou agora, viu, Bildade? Se você não me conta que Deus ele é todo poderoso, eu não vou saber. Jó estava usando de ironia com seu amigo. Porque Jó está enfrentando um problema difícil, momento de dor e dificuldade. E o amigo dele está meio que caçoando da cara dele, julgando palavras como se ele não soubesse. E eu quero terminar o nosso devocional falando o seguinte: nós precisamos ser aqueles que carregam a esperança e que traz um cenário melhor para aqueles que estão passando por dor ou tribulação. Se você vira para uma pessoa que está passando por dor, por dificuldade e fala com ele assim: isso é consequência do seu pecado. Deus ele tem poder sobre todas as coisas. Para de ficar chorando, lamentando. Porque as estrelas para Deus não tem brilho. Deus é poderoso, ele é, sabe? O que isso vai adiantar? Não vai adiantar de nada. Se você escolheu servir a Cristo, a resposta que você dá ao mundo é diferente da que o mundo dá. Você tem que ser aquele que, com os olhos cheios de esperança, vai proclamar um cenário diferente para esse seu amigo. Ele está passando por dor, por dificuldade. Seja você aquele que fala assim: ô irmão, eu vou orar com você. Não, fica tranquilo, vai passar. Que o Senhor te dê graça, que o Senhor te fortaleça. Você não tem que julgar nada na cara de ninguém. Nós precisamos aprender a não ser hipócritas. Porque se fosse a gente do outro lado, não seria essas palavras que a gente queria ouvir. Então você, sendo um bom amigo, passe a levar esperança para as pessoas. A palavra diz: trazei à memória aquilo que dá esperança. No momento de dor, você vai julgar condenação sobre a pessoa que está sofrendo? Não é assim que funciona, viu? Eu quero terminar esse devocional dizendo isso. Os amigos de Jó, até esse presente momento, não falaram nenhuma palavra de conforto para ele. É só alfinetada em cima de tapa na cara. Que vocês sejam diferentes disso. Não significa que Deus ama mais o ímpio e por isso ele está prosperando. Não tem nada a ver com isso. Lembra e guarda isso no seu coração. Riqueza para Deus é diferente da riqueza humana. Busque ser próspero. Prosperidade é fazer render tudo aquilo que o Senhor coloca na sua mão, tá? Guarda isso no seu coração e faça do dia de hoje diferente, da semana diferente, do mês diferente, do ano diferente, mudando a sua maneira de enxergar a vida. Amém? Amém, amém, amém? Tem alguém que está aqui pela primeira vez? Deixa eu te conhecer. Quero te conhecer. Se você ainda não aceitou Jesus e gostaria de fazer isso nessa manhã, você quer entrar para esse caminho e receber dessa vida eterna, você vai escrever assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor. Ele é Senhor na sua vida. E por isso nós temos que fazer essa declaração. A palavra diz: se com seu coração crer e com a sua boca confessar, você será salvo. Sem isso, não tem como.
E agora, se você já conhece o Senhor Jesus e você quer voltar para os caminhos dele, reconciliar com ele, você vai falar assim: Senhor Jesus, eu quero voltar e eu vou orar por você. Que tanto de gente nova, sejam bem-vindos em nome de Jesus, viu? Deixa eu ver aqui, Ana Lídia, Michele, Cibas, eu não sei se é seu nome mesmo. Deixa eu ver quem mais. Rodrigues, Jana, Bárbara, Nanda. Ei, Nanda, você tá na área? Deus te abençoe, filho. Janaína Rodrigues. Amém. Nai, feliz por vocês estarem aqui. Raira, por favor, ora pela minha filha de 2 anos. Ela está doente. Amém. Vou orar. Glória a Deus. Voltem amanhã, todos os dias tem no mesmo horário. O dia que vocês estiverem tranquila aí, vocês aparecem por aqui. Sejam bem-vindas. Nós temos grupo devocional. Nesse grupo eu coloco o resumo do que a gente fez no dia de hoje. Uma tarefa, porque para mim tem que ter tarefa. Se você não aplica aquilo que você lê, você esquece. Então a tarefa é um meio para você continuar aplicando a palavra que nós fizemos no nosso momento devocional. E tem uma música também para você escutar. Aí é opcional, tá? Tem alguém que quer voltar para Jesus hoje? Escreve aí: Senhor Jesus, eu quero voltar. Gente, só tem um caminho que leva à vida eterna. Só um. Amém? Amém e amém. Deus abençoe vocês. Coloque sua mão no coração para a gente poder terminar. Você que está aqui pela primeira vez, nós temos esse ritual quando termina. A gente coloca a mão no coração, fecha os olhos e se repete assim comigo: Senhor Jesus, muito obrigado por esta palavra. Que ela possa germinar em meu coração. Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por cada vida que aqui está. Obrigado porque o Senhor é bom, Pai. O Senhor é bom e sempre nos ouve. Que a nossa oração ela possa subir mesmo ao Senhor, Pai. Que nós possamos orar da maneira certa como convém. Eu entrego cada filho seu diante do Senhor. Eu quero apresentar a situação dessa mãe que pediu oração pela filha, que de 2 anos que está doente, Pai. Não sei o que essa criança tem, mas o Senhor sabe. Se assim for da sua vontade, Pai, cura ela agora, Deus. Cura essa criança em nome de Jesus. Manifesta, Deus, o teu poder e a tua bondade sobre essa vida. Deus, eu quero te pedir que o Senhor venha abençoar o nosso dia. Que seja um dia excepcional, que nós possamos gerir o nosso tempo da melhor maneira, alimentados e fortalecidos pela tua palavra, Pai. Nos dá graça para romper no dia de hoje. Coloca uma vida, Pai, uma vida no nosso caminho, para que nós possamos fazer a diferença. E nos dê uma visão, nos dê entendimento, para que quando essa pessoa chegar, a gente não venha mandar ela embora sem socorro, sem prestar ajuda, Pai. Em nome do Senhor Jesus, esse é o meu pedido. Nos deixa fazer a diferença nessa terra, Pai. Nós queremos ser a manifestação do Senhor. Nós queremos exalar da essência de Cristo nessa terra. Nos dê graça, nos dê força, em nome de Jesus. Disponibiliza anjos, Pai, agora, para nos guardar e nos livrar de todo mal. Em nome do Senhor Jesus, esse é o meu pedido. Quero abençoar cada família aqui representada, Pai. Que o Senhor possa mesmo entrar em cada lar e fazer morada. Que a sua glória, sabe, Pai, possa mesmo preencher cada ambiente desta casa, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe vocês. Os coléricos já foram embora. Deus abençoe a vida de vocês, viu? Façam um excepcional dia. Obrigado por mais uma manhã vocês estarem aqui comigo, tá? Muito obrigada. Vou voltar aqui só porque eu preciso ler um comentário que eu não dei conta de ler na hora que eu estava explicando. Fiquei sabendo disso agora, não é isso, Raira. Eu tenho aprendido muito, estou trabalhando de manhã, mas de tarde eu ouço as lives. E Valdene, não sei se você tá aí ainda, eu sinto saudade de você, viu? É uma grande realidade, louvado seja Deus. Não é isso. Eu e a minha mãe vivemos a prosperidade, a minha mãe é acamada, porém eu quase nunca levo ela para o hospital. E o único remédio que ela toma é para pressão. E eu tenho que carregar ela para tudo. Gleice, acho que era esse o comentário que eu queria ler. Amém.
É sobre isso. Se você chegou no final desse devocional e não deu conta de ver tudo, te aconselho voltar e assistir. Foi uma benção, tá? Espero que de alguma maneira possa aí continuar falando ao seu coração. Beijo, um queijo e até amanhã, se Deus quiser. Beijo, Valdene, com Deus.